Leitura da carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, agora que já sois ázimos, pois o Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Sequência do Santo Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para virem embalsamar a Jesus. E no primeiro dia da semana, depois do sábado, logo ao amanhecer, chegaram ao sepulcro, nascido já o sol, e diziam entre si: quem nos há de tirar a pedra da entrada do sepulcro? E olhando, viram afastada a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram então um jovem assentado ao lado direito, vestido com uma túnica branca, e ficaram assustadas. Ele lhes disse: não tenhais medo, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Ide, portanto, e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia. Ali o vereis, como vos disse. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos filhos e irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, desejo uma feliz e santa Páscoa a todos. Uma alegria termos a Santa Missa, embora reduzidos, embora nem todos podendo estar presentes, a maioria não podendo estar presente. É uma alegria celebrar a Páscoa do Senhor, estar na missa. Isso, para nós que aqui estamos, é uma responsabilidade maior, porque nós devemos tomar parte nesta missa não só por nós e pelas pessoas por quem rezamos, mas por todas as pessoas que não podem estar aqui e que precisam então das nossas orações de modo mais intenso. Se nós tivermos muito amor, intensidade de amor e de devoção nesta Santa Missa, nós conseguiremos ajudar muitos irmãos que não puderam estar aqui e que gostariam muito de tomar parte conosco na Santa Missa. Então, uma feliz e santa Páscoa a todos, aos que estão longe, aos que estão aqui, e que esse tempo pascal seja repleto de grandes graças e bênçãos para todos nós. E a pergunta que fica no início dessa liturgia, depois de celebrar a Semana Santa, de modo especial ontem, a Vigília Pascal, a noite mais importante do ano, a celebração mais importante do ano: como nós podemos acreditar na ressurreição se nós só vemos a morte? É fácil acreditar que nosso Senhor morreu. Até os pagãos acreditam nisso. Inclusive, ele quis morrer diante de todos, diante dos seus amigos e dos seus inimigos, dos que acreditavam nele e dos que o detestavam, dos que o odiavam. Mas ele quis ressuscitar e aparecer vivo, ressuscitado, somente para os seus discípulos, para os seus amigos. Ele não apareceu, pelo que consta, para os sumos sacerdotes, nem para Pilatos, nem para os demais que tramaram a sua morte. Ele apareceu para os seus amigos, mas quis morrer diante de todos. Quando nós vemos também o nosso mundo, o que acontece? Desde quando nós estamos vivos, quantas pessoas nós vimos morrer, desde quando nós nos conhecemos por gente? E quantas pessoas nós vimos renascer, no sentido de ressuscitar dos mortos? A não ser que alguém presenciou aqui um grande milagre, talvez ninguém, ou pouquíssimas pessoas, porque é uma graça, a ressurreição de uma pessoa morta é uma graça que Deus concede muito raramente, concede sim, mas muito raramente. O que nós vemos de modo geral no mundo, nas aparências, é a lei da morte. Por isso que na piedade cristã, de modo geral, o povo se identifica mais com a Sexta-feira Santa do que com o Domingo de Páscoa. Mesmo os pagãos, aí os cristãos batizados que não vivem a fé de modo mais profundo, não querem vivê-la, têm muita compulsão, guardam a Sexta-feira Santa, procuram evitar divertimentos nesse dia santo, mas, pois Sábado Santo, Vigília Pascal, Domingo de Páscoa, é festa, não tem problema nenhum. Mas festa no sentido
terreno simplesmente, e não no sentido da ressurreição do Senhor. Por quê? Porque a experiência da vida mostra a morte. Acreditar na ressurreição é um passo a mais. Então nós precisamos ter a graça, ter a alegria de acreditar em Jesus ressuscitado e assumir em nossa vida as consequências disso, as consequências da ressurreição do Senhor. E nesse sentido, então, ver o mundo com um olhar pascal, sabendo que apesar das aparências, a morte não triunfa, porque se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos de verdade, e Ele de fato ressuscitou, é um fato, a ressurreição é tanto um fato histórico, como um fato que vai para além da história. É histórico porque deixou ressonância na história, um homem concreto, histórico, morreu e ressuscitou. Os seus discípulos o viram ressuscitado. Até para alguns inimigos Cristo apareceu. Para São Paulo, uns 3, 4 anos depois da sua ressurreição, ele apareceu para Saulo e ele se tornou São Paulo. Para outras pessoas ainda, ele se manifestou. São Paulo, apóstolo, diz na primeira carta aos Coríntios, que numa certa ocasião ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só. Na Sagrada Escritura não aparece isso. Não aparece, mas tem uma passagem, sim. Se Deus quiser, no céu nós saberemos todos esses mistérios, mas ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só, é o que diz São Paulo, sem entrar em mais detalhes. Talvez apareceu já para cristãos, para confirmá-los na fé, mas o fato é que foram muitas as aparições do Senhor, e não aparições como fantasma, alma penada, mas como um homem vivo, um corpo, que comia, que bebia, que se assentava à mesa, que andava no caminho, como aconteceu com os discípulos de Emaús, inclusive na tarde do domingo de Páscoa. Nessa tarde do domingo de Páscoa, um dia como hoje, nosso Senhor caminhou com os discípulos de Emaús e fez com que eles depois voltassem para Jerusalém, porque eles o reconheceram quando ele partiu o pão, e eles voltaram para Jerusalém para contar para os apóstolos que viram o Senhor ressuscitado. Então, as aparências nesse caso enganam. Assim como aparentemente é o Sol que gira em torno da Terra, se nós olhamos só com o olho nu, sem usar os instrumentos científicos, nós temos a impressão que é o Sol que gira em torno da Terra, como por muitos séculos se acreditou. Mas nós sabemos pela ciência, pelo aprofundamento da ciência, que é o contrário, que é a Terra, apesar das aparências, é a Terra que gira em torno do Sol. Assim também, apesar das aparências, apesar de que nós vemos as pessoas morrendo e as pessoas ficando no túmulo, não é isso que tem o triunfo. O que tem o triunfo é a ressurreição de Cristo, que, repito, é um fato histórico, mas que vai para além da história, é um fato transcendente, porque o Senhor ressuscitou para entrar na sua glória. Por isso, no meio dessa crise terrível que nós vivemos, a pandemia da Covid-19, que é sim uma grave pandemia, um grave acontecimento em nossa sociedade, e devemos rezar muito por quem está doente, por quem está trabalhando na ajuda aos enfermos, pelas almas dos falecidos. Mas uma coisa que me intriga, que vendo assim algumas manifestações a esse respeito, é o termo que se usa às vezes para contabilizar os mortos, e usar o termo vidas perdidas. Agora se tem em torno, infelizmente, de 320 e poucos mil mortos pela Covid, e tem gente que coloca 320 e poucas mil vidas perdidas. Esse termo vidas perdidas faz sentido na boca de alguém que não crê em Deus, de alguém que não crê na vida após a morte, de alguém que acha que a vida carnal é a única que tem e que depois é só um vazio, a escuridão, como era antes de nós nascermos. Nós não existíamos e nós, segundo eles, não vamos existir depois da nossa morte. Mas na boca de cristãos, de católicos, isso não faz sentido algum, porque a vida continua. E mesmo para quem morre de coronavírus, de infarto, de acidente, se está na graça de Deus, se está na amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, a vida dele não é perdida, mas transformada. Como diz o prefácio da Missa dos Defuntos, para quem morre em Cristo, a vida não se perde, mas se transforma, porque entra ou no purgatório ou no céu.
e mesmo que a pessoa morra em circunstâncias difíceis, e mesmo que alguém possa dizer, mas poderia viver mais tempo aqui na Terra? Sim, poderia. Não fosse essa doença, poderia viver mais tempo. Mas vida perdida, no sentido mais profundo do termo, é vida não gasta não com Cristo, mas com o mundo. Quando nós vivemos para nós mesmos, para os nossos prazeres, interesses e egoísmos. Quando nós não vivemos a fé católica, quando nós não vivemos em função de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós perdemos a nossa vida quando nós não gastamos a nossa vida por Cristo. Ainda que nós vivamos 100 anos e não morramos de coronavírus, a nossa vida foi perdida. Agora, se nós morrermos em Cristo, a nossa vida não está perdida não, está transformada para a glória de Deus e para a nossa salvação. Então, a partir da Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo, oferecido na cruz de uma vez por todas, e que se torna presente cada vez que a missa é celebrada, nós devemos também viver por Cristo, com Cristo, em Cristo. Ao final do cânon romano, da grande oração que tem a consagração do pão e do vinho do corpo e sangue de Cristo, e antes do Pai Nosso, na missa tridentina o padre fala em voz baixa, per ipsum et cum ipso et in ipso, que quer dizer por Ele, com Ele e nele. Ou seja, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. E aí termina essa oração e o padre reza, canta o Pater Noster. Assim a liturgia, um culto, um sacrifício ao Pai que o Filho oferece na força do Espírito Santo. E assim deve ser a vida do cristão, do católico. Por Cristo quer dizer fazer tudo, chegar a Deus por meio de Cristo. Com Cristo, em tudo estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, em nada fazer sem Ele. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, e nada fora de Cristo, nada fora da lei de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor que Ele nos revela. Assim, quando nós ouvimos a sequência pascal, nós vemos que é o triunfo da vida sobre a morte. A sequência pascal que a igreja entoa agora ao longo da oitava, que vai até sábado próximo, sábado da oitava de Páscoa, a igreja entoa todos os dias o Victime Pascali Laudes, em tradução para o português, cantai cristãos, celebrai a vítima pascal, que é Cristo. A igreja então, nesse hino, coloca o duelo que existiu sobre a cruz, entre a vida e a morte, entre Deus e Satanás. E no duelo, aparentemente Cristo perdeu, mas na verdade venceu, enquanto o diabo aparentemente ganhou, mas na verdade perdeu. Assim, quando nós vemos as coisas acontecendo de modo tão inédito e no sentido negativo, esses acontecimentos dessa doença e também o fechamento do culto público, as crianças, os jovens em dificuldades, pessoas perdendo emprego. E quantas pessoas já me perguntaram, às vezes me abordaram na rua: padre, já é o fim do mundo? Isso que nós estamos vivendo já é o fim do mundo, o fim dos tempos? De tão sério que é a situação. É como as santas mulheres que iam para o sepulcro achando que Nosso Senhor estava morto ainda, e elas se preocupando como fazer para rolar a pedra do túmulo. Elas pensando, sendo mais frágeis fisicamente, como nós vamos rolar? Quem vai rolar para nós a pedra do túmulo, a fim de que nós entremos e preparemos o corpo do Senhor com mais cuidado, com os aromas. Quando na verdade Nosso Senhor já tinha ressuscitado, quando na verdade a pedra já tinha sido rolada. Ou seja, nós precisamos ter o olhar pascal, caros filhos, caros irmãos em Cristo. Um pensamento pascal. Quando nós vemos essas coisas todas acontecendo, nós temos que ter um olhar de esperança, não com otimismo barato, otimismo de palavras fáceis, o tudo vai ficar bem de uma forma mágica. Não, mas se nós estamos com Cristo, se nós estamos nele, nós somos uma criatura nova. E o mundo inteiro pode combater contra nós, o mundo inteiro pode combater contra a igreja, não tem como o mundo ganhar, não tem como Satanás ganhar. Por isso que no diálogo do Victime Pascali Laudes tem
né? Maria, o que você viu no túmulo? Os apóstolos perguntando para Maria Madalena. E ela viu Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. E aí em coro, tanto Maria Madalena como os apóstolos, é assim que termina a sequência, aí todos juntos, surrexit Christus pes mea, praecedat vos in Galileia. Mas todos juntos falam, scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amém, aleluia. Ou seja, sabemos que verdadeiramente Cristo ressuscitou dos mortos. Tu tende piedade de nós, ó Rei vitorioso. Isso os apóstolos e Maria e as santas mulheres dizem juntos. Nós pensávamos que ele estava morto, mas na verdade sabemos agora de verdade que ele ressuscitou. E que portanto a pedra já foi rolada e que todas as dificuldades que se abaterem sobre nós não nos destruirão, não poderão abater o muro, não poderão destruir a fortaleza da nossa pertença a Deus. Podem vir o mar das tentações, do desânimo, do desencorajamento, o mar das tentações contra a castidade, das tentações de ódio e rancor, das pessoas que têm feito tanto mal. Não, a pedra já foi rolada, as aparências enganam, Cristo está vencendo, basta que nós lutemos junto com Ele, basta que nós permaneçamos com Ele, na oração, na penitência, no apostolado sincero e amoroso com os nossos irmãos e esperando com toda esperança. E para terminar, a oração pós-comunhão já nos prepara para Pentecostes. Na oração pós-comunhão da missa de hoje, o Espírito Santo é invocado. E assim se diz, o Espírito Santo para que venha sobre nós de um modo eficaz. Derrame sobre nós, Senhor, o Espírito da vossa caridade, e por vossa bondade, diz a oração, uni na concórdia aqueles que vós saciastes desses mistérios pascais. Quer dizer, aqueles que comungaram, aqueles que tomaram parte na Eucaristia, possam receber sobre si a efusão do Espírito Santo, para que compreendam verdadeiramente o que está acontecendo, para que vejam os acontecimentos à luz de Deus, à luz da providência de Deus. Então que Deus nos dê essa consciência e que nós voltemos depois para nossas casas mais animados. Sabemos que estamos do lado de quem é vencedor, de quem triunfa e de que é preciso estar na cruz, pregado a nossa cruz de cada dia para vencermos com Ele. Se estivermos com a nossa cruz, vamos vencer. Se estivermos longe da nossa cruz, vamos perder. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.